Vamos abrir, meus irmãos, lá em Gálatas 5, do verso 16 ao verso 21. Vamos nos colocar de pé e juntos acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, a obra ou as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar, meus amados irmãos. Ó Deus amado, reverentemente queremos ouvir a Tua palavra nesta noite. Meu Deus, o Senhor que é o autor dela, que o Senhor, pelo Teu Espírito, aplique a vida de cada um aqui presente, inclusive, Senhor, a vida dos pequeninos, Melina, Rebeca, Heitor, a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. Senhor, o Senhor sonda e conhece as nossas vidas, sabes do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso levantar. Antes mesmo que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já a conhece. E aqui queremos pedir que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, ministrar a Tua igreja, para a edificação, para a correção, para a salvação, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós, que o Senhor seja glorificado nesta noite na vida da Tua igreja. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, esse texto fala de o conflito de todo verdadeiro cristão. Uma luta interna que todos nós passamos. A luta contra o pecado, a luta contra a nossa natureza caída, a nossa natureza propensa ao pecado. E aqui, meus amados, o apóstolo Paulo, como já dissemos na semana passada, é o autor dessa epístola, e ele escreve aos irmãos, aos convertidos, Gálatas, entre os anos de 44 a 55, é tanto que Gálatas é muito provavelmente a carta, a epístola paulina mais antiga, a primeira que foi escrita. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o contexto destas igrejas que estavam na região da Galácia, uma região gentílica, não era dentro de Israel, não eram judeus, era uma igreja gentílica. Ela estava sendo assediadas por judaizantes que procuravam fazer com que aqueles irmãos gentios se submetessem a vários aspectos da lei como algo necessário para a salvação. Então o apóstolo Paulo diz: não, os irmãos gentios não necessitam se circuncidarem, por exemplo, não necessitam observarem alguns rituais da lei para serem salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé.
E Paulo fala, meus amados irmãos, não somente aqui, como em outras cartas, acerca de algumas partes da lei de Deus. Ele não está falando da lei moral, que continua valendo para nós, mas alguns aspectos da lei do Antigo Testamento que devem ser reinterpretadas à luz do Novo Testamento. Algumas regras com relação à alimentação, por exemplo, com relação ao sábado. O dia do Senhor no Novo Testamento é o domingo, é o dia que nos reunimos, porque é o dia da ressurreição. Então, alguns judaizantes, meus amados irmãos, legalistas, queriam impor leis para que essa igreja entendesse que a salvação vinha junto com um pacote de obediência à lei. Então Paulo diz, não, nem o legalismo e nem a libertinagem de alguns, nem a licenciosidade ou libertinagem de alguns gentios. O apóstolo condena, meus amados irmãos, tanto a posição dos judaizantes, que queriam impor um tipo de legalismo, como também a licenciosidade de alguns gentios que abusavam da liberdade cristã, vindos de uma realidade, vindos de um mundo pagão, onde tudo era permitido, onde tudo era tido como normal. Esse é o contexto destes irmãos da Galácia. E aqui o apóstolo Paulo quer levar aqueles irmãos e nós a entendermos que a fé no Cristo do Calvário, no Cristo que ressuscitou, meus irmãos, nos liberta para sempre da necessidade de buscarmos salvação por meio das obras da lei. Porque a lei não foi dada com esse objetivo. A lei pode tão somente condenar aquele que nela acha que pode ser salvo ou por ela. Nós devemos, em vez disso, diz as Escrituras, nos apegar, nos abraçar cada vez mais, irmãos, à liberdade que Cristo nos proporcionou, servindo a Deus, servindo aos irmãos em amor, glorificando ao Senhor, no poder do Espírito Santo, de maneira alegre. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele identificou dois grandes perigos nestas igrejas. Não era uma igreja, eram várias igrejas que estavam nessa região da Galácia. E o que ele identifica ali é que havia dois extremos. O primeiro, o de passar da liberdade para a escravidão, como está lá em 5:1, e o segundo implica em transformar a liberdade em licenciosidade. Como nós vimos na semana passada, os versos 13 a 15, a palavra enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei moral do Senhor, que Ele colocou dentro de nós, que está dentro de nós. A questão agora, meus irmãos, diante do texto que nós lemos é: como isso é possível? Como lutar contra o pecado? Com nossas próprias forças nós não vamos conseguir. O Espírito é quem, e somente Ele, pode nos manter verdadeiramente livres. A vida no Espírito, meus irmãos, está sendo agora apresentada como o antídoto, o remédio para as nossas inclinações carnais, pecaminosas, e o princípio do pecado que resiste nos santos. Entendamos, meus irmãos, que Jesus já nos deu vitória sobre o pecado, mas nós ainda temos uma natureza propensa ao pecado, à mentira, ao engano. Nós ainda pecamos. O apóstolo João vai dizer que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Nós ainda pecamos. A questão é, o pecado não é mais o nosso Senhor. Nós não vivemos mais para o pecado. O nosso Senhor é Jesus. E Ele nos libertou da cadeia que nos prendia à escravidão, o pecado, da cadeia que nos mantinha na condenação, o pecado. Foi disso que Jesus nos livrou. Mas ainda temos uma natureza contra a qual lutamos todos os dias. Por isso que ele vai dizer lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a nossa natureza, ela continua. O novo nascimento não trouxe consigo, irmãos, uma nova natureza. Ele trouxe um novo nascimento, mas nós ainda temos a natureza propensa ao pecado e ao engano. E
coisas são diametralmente opostos. Um quer o que é oposto ao que o outro. Então, a palavra do Senhor vai tratar aqui sobre isso. A vida cristã é um campo de batalha, irmãos. E nesse campo há uma guerra sem trégua entre a carne e o Espírito. O Espírito e a carne têm desejos diferentes. E isso gera o conflito. Vamos lá no verso 16. Acompanhe na sua Bíblia. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, o texto que nós lemos, verso 16 até o 21, ele afirma que existe no crente um conflito entre o Espírito e a carne. O que é a carne? O que é o Espírito? A carne, meus amados irmãos, representa aquilo que nós somos por natureza. Nós nascemos debaixo de pecado. Davi, no Salmo 51, vai dizer que em pecado me concedeu minha mãe. Nós já nascemos debaixo de pecado. A nossa natureza é propensa para ele. Isso devido à desobediência de nossos pais genealógicos, Adão e Eva. Todavia, meus amados irmãos, aqueles que nasceram de novo, eles têm o Espírito Santo dentro de si. E o que significa andar no Espírito? É o que nos tornamos, meus irmãos, no novo nascimento. O nascimento que Jesus falou, que vem do alto. O nascimento que o Senhor Jesus falou e Nicodemos, no primeiro momento, não entendeu. O nascimento que é operado somente pelo Senhor, pelo seu Espírito. O que significa então andar no Espírito, irmãos? É seguir uma vida de acordo com a direção do Espírito Santo, em santificação. E Paulo vai tratar disso em Romanos capítulo 8, verso 13 em diante. Antes da conversão, o homem, quando fala homem, fala no sentido geral, homens e mulheres, ele é carne, que naturalmente segue seus desejos, os desejos do coração, dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito entra e habita nesse coração, ele vai lutar contra esses apetites carnais, produzindo em seu lugar um novo fruto, que é nada mais e nada menos que as qualidades e os atributos produzidos pelo Espírito, como vai estar a partir do verso 22 em diante. Se a carne tem suas obras, o Espírito tem o seu fruto. Ele vai produzir. É interessante porque João Calvino ele vai dizer que nós devemos dar uma atenção a essa palavrinha, ou a essa frase aí do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Esse não satisfareis, meus amados irmãos, é usado no seguinte sentido: ainda que os filhos de Deus estejam sujeitos a pecar enquanto gemem sob o fardo da carne, a nossa natureza, todavia, eles não são escravos da carne, senão que se esforçam por resistir ao pecado. Olha como Calvino escrevendo, século XVI, é tão atual. Esse jamais satisfareis ou não satisfareis, se andarmos no Espírito, não satisfaremos a carne, é usada no sentido de que, ainda que os filhos de Deus, nessa natureza pecaminosa, pequem, errem, eles não são escravos, eles não estão mais presos pelo pecado, porque houve uma obra que foi feita por Jesus no novo nascimento. E ele continua: o homem espiritual não está isento das corrupções, da carga e dos constantes apelos do pecado. Porém, ele não se curva para permitir que reinem sobre si, sendo antes este o significado da palavra satisfazer, aqui no verso 16. O que nós podemos interpretar desse texto, meus amados irmãos, é que o pecado ele não reina mais na vida dos cristãos. Quem reina é Cristo. Não quer dizer que ainda não pequemos. Todavia, isso não retira a nossa responsabilidade de buscarmos uma vida que glorifica, que agrada ao nosso Deus.
Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavrinha concupiscência aí, meus amados irmãos, vem da palavra grega epitomia, e geralmente é usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. É o significado de concupiscência. A gente conhece mais como inclinação, né, da nossa carne, mas aponta também para essa busca, esse desejo pelo que é proibido. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. É claro que, ao se referir à carne aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está falando do nosso corpo, literalmente, porque o corpo humano, ele é neutro. Ele fala das inclinações, da nossa busca por aquilo que muitas vezes é totalmente contrário ao que o Espírito tem para nós. Quando o Espírito Santo, irmãos, controla nossa mente, nosso coração, nosso corpo, andamos no Espírito. Mas quando entregamos o corpo ao controle da carne, andamos segundo os seus desejos ou concupiscências da carne. O Espírito e a carne têm desejos diferentes. E isso gera esse conflito interior em nós. A pessoa não salva, não experimenta essa batalha, porque não tem o Espírito. Ou seja, ela simplesmente segue as inclinações do seu coração. Ela simplesmente segue suas inclinações. E aí no verso 17 a palavra do Senhor continua: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o conflito novamente informa entre a nossa natureza e o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, a carne é essa nossa natureza pecaminosa, o velho homem. E o Espírito, como já dissemos, significa a nova vida, a graça da regeneração que nos foi concedida em Cristo Jesus. Custou a vida dele. Carne e Espírito são opostos, travando um combate, um conflito contínuo, meus irmãos. E se o cristão está andando no poder de um deles, não pode estar sob o controle do outro. Nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa, um conflito permanente entre a carne e o Espírito. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer, apagar o Espírito. Então, meus irmãos, entendamos que a nossa luta, a nossa natureza rebelde ou obstinada contra o Espírito de Deus, vai sempre buscar o que lhe é contrário. E devemos nos esforçar em lutar e exercitar a nossa mente, o nosso coração, a nossa máxima energia em obediência àquilo que sabemos ser o correto, por meio da palavra de Deus. E devemos começar nos negando a nós mesmos. E isso é o Evangelho. É difícil dizer não, né, para o nosso ego. Quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Todos nós. Todos nós. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a dizer não a nós mesmos. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não estou dizendo que Satanás não faça aquilo que ele sempre faz. Satanás sempre vai procurar nos afastar da presença de Deus. É sempre o objetivo dele, é o alvo dele. Mas ele não obriga nós a isso. Isso é graça de Deus. Deus não permite. Satanás age até determinado ponto. Todavia, meus amados irmãos, é necessário que submetamos o nosso coração, a nossa mente ao querer do Senhor, à vontade do Senhor, àquilo que lhe apraz. No final do verso, parte B diz: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, nessa luta entre nossa natureza pecaminosa, as nossas inclinações pecaminosas e o Espírito, a natureza nossa procura prevalecer, mas a mente renovada em Cristo
Busca fazer o que agrada ao Senhor, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, o que a palavra está dizendo, ou o que essa frase aqui está afirmando, é que aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, eles sabem dessa luta interior. E muitas das vezes, querendo fazer o que é certo, falta-lhes a força para isso. Os homens carnais não batalham contra seus impulsos depravados. Não sentem nenhuma aspiração em obedecer a Deus. O texto aqui, meus amados irmãos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, está falando ou está se dirigindo aos verdadeiros crentes. Portanto, está subentendido não a inclinação da natureza, e sim os santos afetos que Deus nos dá por meio da sua graça. Paulo vai tratar disso lá em Romanos, capítulo 7, do verso 14 em diante, dessa batalha interior. A batalha entre o querer e o fazer. Paulo, escrevendo já como convertido, como homem de Deus, e narrando suas experiências na graça, ele se queixa com amargura do fato de que ele pratica aquilo que sua alma já não mais se deleita. E ele está falando de pecado. Ele vai dizer no verso 15 do 7º capítulo da carta aos Romanos o seguinte: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Em outras palavras, ele está dizendo: irmãos, eu queria não pecar, não cair mais nesse erro, mas acabo tropeçando. Mas havia deleite no ser interior? Não. Aí eu disse diferencia, irmãos, um salvo. Ele não se deleita mais no pecado. E ele clama no verso 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele continua dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que se entregou por nós, que trouxe para nós a sua graça. Irmãos, poderia existir essa tristeza tão genuína e teocêntrica por causa do pecado, se Paulo não se houvera convertido verdadeiramente? Isso se aplica a nós. Paulo está dizendo, irmãos, que aquilo que ele queria fazer, às vezes ele não consegue por causa da sua natureza. Ele está falando de pecado, queridos. Portanto, meus irmãos, esse mesmo conflito é a comprovação da salvação do apóstolo e dos que creem, daqueles que servem ao Senhor. E ele continua no 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmãos, nós já vimos que ser guiado pelo Espírito ou andar no Espírito é a mesma coisa. São as mesmas atitudes que são opostas a se entregar às concupiscências da carne. Viver debaixo da lei, meus amados, significa derrota, escravidão, maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. Pela lei ninguém é salvo, ninguém a cumpre plenamente, somente Jesus a cumpre. O Espírito é quem nos liberta. Os verdadeiros cristãos são guiados pelo Espírito Santo, eles andam no Espírito. Irmãos, a poderosa influência do Espírito Santo sobre os que são seus não tem um caráter esporádico. Não é como um medicamento, uma injeção, que nos momentos mais críticos alguém vai lá e aplica. Não é assim que o Espírito Santo, meus amados irmãos, age em nós. Ao contrário disso, é algo permanente. Tal como aponta o tempo verbal nesse texto. No original está mais ou menos assim: mas, se estamos sendo dirigidos pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mesmo quando o verdadeiro crente desobedece ao Espírito,
o Espírito não o deixa à deriva. Não é que o Espírito vem nos socorrer quando o negócio está feio. Ele continua em nós. Pastor, mas até quando eu peco e desobedeço, ele continua habitando em você. É para sempre. Não sai e volta. Jesus disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria conosco para sempre. Então o Espírito Santo, meus amados irmãos, ele não é como que algo que vem apenas nos socorrer, que só movimenta a nossa vida em algumas circunstâncias de perigo. Não, ele habita para sempre em nós. Ele habita para sempre no crente. Ele não vem agir de maneira esporádica na nossa vida. Mesmo quando o verdadeiro crente desobedece ao Espírito, o Espírito não o deixa à deriva, mas sim opera arrependimento em seu coração. E esta exposição aqui, irmãos, ela está em plena harmonia com outra passagem realmente paralela das epístolas paulinas. E eu estou falando de Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito só guia os que são filhos de Deus. Mesmo quando eles erram, o Espírito os guia. Não significa que ele aprova. Pelo contrário, ele traz a nós a necessidade do arrepender-se, do voltar-se para Deus. Então, meus amados irmãos, ser dirigido pelo Espírito se apresenta como característica dos filhos de Deus. Se uma pessoa é filha de Deus, ela é dirigida pelo Espírito. Se ela é dirigida pelo Espírito, sempre que eu falo Espírito, estou me referindo ao Espírito Santo, conforme o texto. Se alguém é filho de Deus, é conduzida pelo Espírito. Se o Espírito dirige uma pessoa, ela é filha de Deus. Não estamos mais sob a lei, mas debaixo da graça. E aí, meus amados irmãos, ainda nesse verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob ou debaixo da tutela da lei. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito, irmãos? Será que é sair falando palavras que nem a pessoa sabe o que está dizendo? Será que andar no Espírito, meus amados irmãos, é só dizer eis que te digo e falar algo para alguém? Será que andar no Espírito, meus amados irmãos, diz respeito apenas àquilo que os olhos veem? Não, meus queridos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa definição de andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Isso significa, meus irmãos, santificação. Ou seja, é aquela influência constante, eficaz e benéfica que o Espírito Santo exerce dentro do coração dos filhos de Deus, pela qual eles são guiados e capacitados mais e mais para vencer o poder do pecado que ainda habita neles e para andarem nas veredas dos mandamentos de Deus, livres e alegremente. Isso é andar no Espírito. Isso é testificado pelo fruto. Isso, meus amados irmãos, é comprovado pelo nosso testemunho, pela forma como nos portamos diante do Senhor e dos homens. Então, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, é aquela influência constante, eficaz e benéfica que o Espírito Santo exerce no coração do cristão, na mente do cristão, pela qual eles são guiados e capacitados mais e mais a vencerem o seu eu pecaminoso, e a andarem nas veredas dos mandamentos do Senhor, livres e alegremente. E aí, meus amados irmãos, chegando nos versos 19, 20 e 21, e para entendê-los melhor e ser resumido também, precisamos lê-los seguidamente, 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, depois de falar sobre o conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, a palavra passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Nos versos 19 e 21, que nós acabamos de ler, são examinadas as várias formas por meio das quais os desejos da carne, como está no verso 17, se manifestam. E o apóstolo Paulo menciona os vícios específicos da lista que vem a seguir, versos 19, 20 e 21. E é interessante, meus amados irmãos, porque eles necessitavam ser mencionados dentro da realidade dos Gálatas. Qual era a realidade dos Gálatas? Eles ainda não haviam, nesse momento, alcançado a vitória plena sobre esses males. Eles vinham de uma cultura e de uma religião pagã, libertina, onde tudo era permitido e feito em nome dos deuses a quem eles adoravam. E essa lista que segue, ela pode ser comparada com outras semelhantes nas epístolas paulinas, e aqui tem uma série de textos: Romanos 1, primeira carta a Coríntios 5, segunda carta a Coríntios 12, Efésios 4, Colossenses 3, depois se os irmãos quiserem eu posso repassar, enfim. Então essa lista que o apóstolo Paulo vai nos dar a partir de agora, tem em outras cartas também. E ele não busca aqui ser exaustivo, mas sim representativo. E aí, meus amados irmãos, as obras da carne, elas são produzidas pelo quê? Pela própria força do homem, em contraste com o fruto do Espírito, que só existe e só pode ser produzido por causa do poder e da graça de Deus. E nós, irmãos, leram aí, nós vimos que aqui nós temos 15 tipos de pecados, podemos assim dizer, nessa lista, e nós podemos dividi-los em 4 categorias. Então, do verso 19 até o verso 21, é nos dado uma lista de 15 pecados, que podem ser divididos em pecados sexuais, pecados religiosos, os pecados sociais ou de relacionamento e pecados pessoais. Devido ao tempo, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada um, meus irmãos. Então, perceba que no verso 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Esses 3, irmãos, dizem respeito ao mesmo tipo de pecado: o desvio da vontade de Deus com relação ao sexo, impureza, prostituição, impureza e lascívia. Então, o primeiro grupo ou categoria de pecados, podemos dizer, diz respeito a pecados sexuais, ou seja, o desvio da vontade de Deus com relação ao sexo. Assim, enquanto os 3 vícios, prostituição, impureza e lascívia, tenham significados um pouco diferentes, no entanto, os 3 possuem algo em comum. Eles versam, ou eles agem contrariamente à vontade do Senhor, com referência ao sexo. E o primeiro é a prostituição, ou imoralidade. Irmãos, essa palavra, prostituição, ela vem do grego porneia. Refere-se basicamente às relações sexuais ilícitas e inclui toda espécie de relação fora daquele padrão estabelecido pelo Senhor. Ou seja, adultério, o sexo praticado fora do casamento ou por pessoas que não são casadas, a relação homossexual, tudo isso está incluso aqui. Não foi assim que o Senhor fez. Então, o termo imoralidade vem
da palavra grega porné e refere-se basicamente às relações sexuais ilícitas e inclui toda espécie de relação fora daquele padrão estabelecido pelo Senhor. A maldade dentro da esfera do sexo era e ainda continua sendo em nossos dias um traço característico da vida sem Cristo. O segundo pecado desse grupo é a impureza, que vem do grego, da palavra grega, acatársia, que é um conceito bastante abrangente que inclui não só a impureza em atos, mas também em palavras, pensamentos e intenções do coração. O que habita na nossa mente? Se são imoralidades sexuais, aqui cabe o pecado da pureza, da impureza. Impureza, então, meus amados irmãos, diz isso, aquele pecado interior, os pensamentos maus, os desejos maus, seja para com qualquer coisa. E o terceiro e último desse grupo é a lascívia. A palavra lascívia, meus amados irmãos, vem da palavra grega alcelgeia, e refere-se à devassidão, a um apetite libertino e desavergonhado. Trata-se daqueles atos indecentes que chocam o público. Isso é lascívia. Parece muito no carnaval, por exemplo. Isso, meus amados irmãos, não deve acontecer na vida do povo de Deus. Então, o primeiro grupo é esse. O grupo dos pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. O verso 20 vai falar sobre os pecados religiosos. No caso, os dois primeiros, que são, verso 20, idolatria, feitiçarias. Esses dois, irmãos, são os pecados chamados religiosos. O que significa isso? São uma ofensa a Deus. Por quê? Porque são uma perversão do culto a Deus. Quando alguém se curva diante de um outro Deus que não é o Senhor, é uma perversão do culto. Idolatria, feitiçarias ou bruxaria pertencem ao reino dos falsos deuses. E o que é idolatria, irmãos? A idolatria vem do grego eidolatria. Refere-se não só à adoração de imagens, mas também a toda prática pecaminosa em conexão com aquele tipo de culto que não agrada ao Senhor. O que ali é praticado, devemos abster-nos, porque ali Deus não é glorificado. Bem como a substituição da adoração ao Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus. Isso é a idolatria. A palavra também diz-nos que a avareza é também um tipo de idolatria, visto que, por meio dela, alguém põe o eu no lugar do Senhor. Associado com a idolatria vem a feitiçaria, que no verso 20, idolatria, feitiçaria ou bruxaria. Então, associado, meus amados irmãos, com a idolatria vem a feitiçaria. E essa palavra vem do grego farmakeia. Farmakeia deu origem ao atual termo farmácia, porque diz respeito à manipulação de drogas para fazer remédios. Porém, nesse contexto aqui, meus amados irmãos, da feitiçaria ou bruxaria, é usado no sentido de que alguns, geralmente bruxos, pretendiam ter acesso a esse ou aquele poder sobre-humano, por meio do qual, de alguma forma, lucravam, comercializavam. Alguém que diz saber do futuro, alguém que diz ler a mão da pessoa, você não precisa acreditar nisso. Onisciente, irmão, só há um, mas eu estava estudando ontem no discipulado, só o Senhor é onisciente. Então, a feitiçaria ou bruxaria é um pecado religioso, porque não glorifica a Deus, não exalta o Senhor. Irmãos, nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Todavia, muitos invertem essa ordem. Muitos adoram coisas
Muitos amam as coisas. Lembre-se, nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Jesus nos diz que sempre serviremos aquilo que nós adoramos. Está Mateus 4,10. O que realmente é valioso para mim e para você? Onde estiver, meus irmãos, o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Ali vai estar nossas afeições. Não ame coisas, ame ao Senhor. Não adore coisas, adore ao Senhor. A lista prossegue, irmãos, agora com a terceira categoria de pecados. Nós falamos sobre os pecados sexuais, pecados religiosos, e a terceira categoria, é a maior de todas, fala sobre os pecados sociais ou de relacionamento, que é inclusive o que vem aí a seguir. Os 8 pecados, que são eles: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e no verso 21, invejas. 8 tipos de pecados que dizem respeito a transgressões ligadas ao nosso relacionamento com as pessoas. O que é inimizade, meus irmãos? Deixa eu correr devido tempo. Inimizade vem do grego extraio. Trata-se daquele sentimento hostil nutrido por longo tempo que enfatiza, ou melhor, que enraiza no coração e ali permanece. Porfias vem do grego eres, significa lutas, discórdia, é a rivalidade em busca de reconhecimento. A gente vê muito isso, né? Em empresas, até na igreja. Irmãos que querem mudar, mas não é para servir a outros irmãos. É muitas das vezes simplesmente para a busca do reconhecimento próprio. O próximo, ciúmes, vem do grego zelos, significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Implica entristecer-se não apenas por não se ter algo, mas porque a outra pessoa tem. Prosseguindo, iras vem do grego tumoi, são acessos de raiva, explosões de raiva. Trata-se de um temperamento violento e explosivo presente em pessoas que explodem por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. Discórdias vem do grego eriteai, significa conflitos, lutas, contendas. Trata-se de um espírito partidário e tendencioso. Quantas discórdias nós vemos, não é? Pessoas partidaristas, tendenciosas. O próximo, facções, vem do grego aireseis, que é a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo, nas Escrituras e na igreja. Envolve, meus irmãos, abraçar crenças sem o respaldo da verdade. E isso caía muito bem na região da Galácia, onde havia um panteão de religiões. Invejas vem do grego fitonóia. Indica não tanto o desejo de ter as coisas, mas o desejo de que os outros que têm as percam. E aqui, meus irmãos, cabe falar que ciúme e inveja são distinguíveis entre si, como é o caso aqui. A primeira, o ciúme, pode ser definido como o medo de perder o que se tem, enquanto a segunda, inveja, é o desagrado que brota ao ver que o outro tem. Um dos vícios mais destrutivos da alma é a inveja. Por fim, chegamos no 21, onde trata da quarta categoria de pecados, os pecados pessoais, invejas, glutonarias. Esses dois últimos, meus irmãos, bebedices, glutonarias. Esses dois últimos pecados têm a ver com a intemperança ou abuso e a falta do domínio próprio na área da bebida e apetites da carne. Ou seja, meus amados irmãos, esses dois últimos pecados que dizem respeito aos pecados pessoais, bebedices e glutonarias, podemos afirmar que bebedices vem do grego metai,
refere-se à pessoa que se embriaga na busca da sensualidade ou prazer próprio. A embriaguez, contudo, meus amados irmãos, transforma homens e mulheres em feras. E devemos notar, de forma distinta, que a palavra de Deus considera o alcoolismo como um pecado, não meramente uma enfermidade. Afirmar com palavras claras e simples que os bêbados não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6,10. A palavra afirma isso. A parte final do versículo, que ora consideramos, o 21, fala de forma semelhante, que nós vamos já chegar lá. E por fim, glutonarias. O que é glutonaria, meus amados irmãos? Ou orgias pagãs. Vem do grego komoi. Esse termo quer dizer uma vida dissoluta e todo o gênero de temperança do apetite. Não é só da comida, do alimento, viu? Pode ser muito bem representado aqui, por exemplo, quando acontece o carnaval no Brasil. O que acontece no carnaval de rua, Brasil? Pelo menos que se lê nos jornais. As pessoas, até madrugada dentro, muita bebida alcoólica, muitas drogas, as permitidas e as não permitidas, sexo a céu aberto. Então, isso é também glutonaria, ou seja, orgias pagãs. E ali quem é louvado é o Deus Ba, é a carne, é o ego, essas inclinações. Vê-se nisso, por exemplo, no carnaval, todo tipo de vícios e orgias, irmãos, até o amanhecer. Por fim, lembre-se que glutonarias também diz respeito a comer em excesso, a alimentar-se em excesso, que faz mal ao nosso corpo. Nós vimos, meus irmãos, que a nossa liberdade ela é cerceada pelo amor. E foi isso que o apóstolo Paulo tratou no capítulo anterior. Está dando a hora, irmãos, mas eu estou observando, tá? O texto era bem grande. Então, meus amados, é o amor que cerceia a nossa liberdade. E o amor é o maior dom que há. E o verso é finalizado dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a estas. Então, o apóstolo Paulo ele não está sendo exaustivo, ele está falando de maneira representativa. Não são só esses 15 pecados, claro que há mais. E ele continua: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o apóstolo Paulo já havia estado nas igrejas da Galácia e ensinado a eles sobre a vida cristã, a liberdade cristã, inclusive do ponto de vista teológico e moral. E é por isso que ele vai dizer aqui: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E João Calvino observa novamente nessa parte do texto que esse verso, irmãos, pode soar como se todos estivessem excluídos da esperança da salvação. Ora, pois quem não há que não labute sobre o peso de um ou outro desses pecados aqui citados? Entretanto, Paulo não ameaça que haverão de ser excluídos do reino de Deus todos os que têm pecado, e sim todos os que permanecem impenitentes. A questão é a impenitência, a incredulidade, a falta de arrependimento. Os santos mesmos são às vezes pesadamente esmagados, mas eles voltam ao caminho. Os que não se rendem arrependidos não estão neste catálogo. Aqueles que vivem na prática do pecado
e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam um ambiente no céu. Estas palavras, irmãos, esclarecem que Paulo, aqui, por várias vezes, ensinou isso àquela igreja, àqueles irmãos. E com o coração pastoral, Paulo publica a advertência que nós vimos aí, que quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino dos céus. Não pode ser uma prática na vida do cristão. Concluindo, irmãos, diante do que a palavra do Senhor nos falou nesta noite, sabemos que há um conflito que todo verdadeiro cristão tem internamente. A sua natureza pecaminosa, que é uma coisa, e o Espírito que habita nele, outra. E embora sejamos vitoriosos, é ressaltado que não alcançamos tal vitória por nossas próprias forças. Não. Pela nossa própria vontade, também não. Essa vitória nos é concedida pelo Espírito Santo. A pessoa não salva, não experimenta essa batalha. O cristão verdadeiro anda, é guiado pelo Espírito, e isso aponta para uma vida que glorifica o Senhor Deus. É uma influência eficaz e benéfica que o Espírito Santo exerce dentro do coração e da mente dos filhos de Deus, pela qual são capacitados a vencerem o pecado, ainda que neles habite. Todavia, não é mais o Senhor deles. O fato do cristão, irmãos, não estar debaixo da lei, mas sim da graça, não serve de desculpa para pecar. Romanos 6,15. Pelo contrário, a graça deve servir de estímulo para que obedeçamos ao Senhor, andemos no Espírito, resistamos à carne. Esse é o alvo dos cristãos. A velha natureza, meus irmãos, deve ser crucificada. Paulo explica que o cristão é identificado com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6. Cristo não apenas morreu por nós, mas nós morremos com Cristo. Ele morreu por nós para remover o castigo do nosso pecado, mas nós morremos com Cristo para romper com o poder do pecado. O papel do Espírito é manter-nos no caminho, conduzir-nos até o final da meta. Porém, somos nós que caminhamos passo a passo no caminho, ser dirigido pelo Espírito Santo para que seja plenamente eficaz. Subentende-se que é alguém que permita ser dirigido pelo Santo Espírito. Por fim, meus irmãos, uma pessoa que serve a Deus deve dizer adeus às obras das trevas. Do contrário, estará simplesmente provando que ainda não está caminhando na luz. É preciso que se lembre-se de que, embora esteja no mundo e tenha uma missão a cumprir, essa pessoa que serve a Deus não é mais do mundo. É como uma andarilha, um peregrino nessa terra. Os que confessam Cristo como seu Senhor devem lembrar-se de que muito mais pessoas leem as nossas próprias vidas do que leem a própria Bíblia. Nós não somos do mundo, meus irmãos. Nós estamos no mundo. Nós pertencemos a Deus. Somos verdadeiros peregrinos. Aqui não é a nossa habitação final. Aqui não é a nossa morada. O Senhor voltará um dia e nos levará para estar com Ele. Que o Senhor aplique, irmãos, ao nosso coração, ao nosso entendimento, a palavra dessa noite. Que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Que Ele seja glorificado na vida da igreja. Vamos nos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Passamos aí 4 minutinhos, estaremos dando os avisos após a oração e encerrando. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nos ajude, Senhor, na luta contra o pecado. Nesse conflito pelo qual todos aqueles que nasceram de novo passam. E que nós possamos viver para o Senhor e não mais para nós mesmos. Senhor, nos ajude a exalar o bom perfume de Cristo. E como o prosseguimento desse texto fala, o fruto do Teu Espírito em nossa vida. Senhor, guarda-nos em Ti. Ajuda-nos a vivermos para a glória do Senhor. Aplica esta palavra à vida da Tua igreja. Seja glorificado, Senhor, na vida da igreja. Nós assim pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém.
e amém, Jesus. Podem sentar.